Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Melk de Física e hoje nós vamos estudar o tópico 2.3, velocidade média. Percebam o seguinte, isso aqui é uma Ferrari, né? Olha a velocidade que ela está. Ela está sendo o quê? Veloz, ela está sendo rápida. Mas qual que é a definição de velocidade média? Vai ser coincidente com a velocidade que a Ferrari está? A gente vai conseguir entender melhor um pouquinho qual é a diferença entre a velocidade que a Ferrari está e o que é velocidade média. Tranquilos? Bom, para a gente começar, eu vou explicar um pouquinho o conceito de velocidade para vocês. Então, velocidade é a qualidade de veloz, ou seja, se eu falar para você, nossa, aquele cara tem uma alta velocidade, então a qualidade dele é ser rápido, tá? Ele é veloz, ele faz as coisas de maneira rápida. Outro conceito é o quê? Estar em movimento. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Uma partícula, ela andou de maneira rápida. O carro, o ônibus andou de maneira rápida. Ou seja, ele estava em movimento. Porque para algo ter velocidade, ele tem que se movimentar. Então a gente entende o seguinte, que a associação de velocidade é sempre movimento. Então a partir daqui para frente, quando a gente estudar velocidade, vocês vão ter que entender que velocidade sempre vai ser associada com movimento. E aí eu vou introduzir aqui, mais uma característica que foi do tópico anterior. Houve um rápido deslocamento. Beleza? Então, do ponto A ao ponto B, a gente teve o quê? Um rápido deslocamento de A para B. Ou seja, ele teve uma velocidade média rápida. Tranquilos? Bom, as aplicações. Perceba o seguinte, aqui eu tenho uma unidade de velocidade, tá? Essa unidade aqui, quilômetros/hora. O que isso significa? No Brasil são fabricados carros que no painel aparece, tá? O velocímetro aqui, velocímetro, equipamento que mede velocidade. O velocímetro, ele está marcando a velocidade em quilômetros por hora. Mas aí você vai lembrar que nos tópicos anteriores eu expliquei para você que quilômetros não era o quê? Uma unidade de sistema internacional, e sim uma unidade usual. Perfeito. Só que essa unidade é tão usual, mas tão usual, ela é tão aplicada no Brasil, no nosso dia a dia, que a gente entende o seguinte, ela é importante, mas ela não é fundamental. Por isso que o quilômetros por hora, a gente vai aprender a transformar ele em metros por segundo, mais lá na frente um pouquinho. E a gente vai entender que metros por segundo é a velocidade do sistema internacional. E é ela que vai regir os nossos exercícios e as nossas respostas. Tá? Como a gente vai conseguir calcular a velocidade média? Velocidade média vai ser sempre o deslocamento, que a gente aprendeu a calcular no tópico anterior. E a variação de tempo, na qual a gente também aprendeu a calcular no tópico anterior. Delta. Qual o significado de delta? Sempre variação. A letrinha que acompanha esse cara aqui, ó. Tá vendo essa letrinha aqui? Ela é quem vai definir a característica da variação. Então, delta S. S de space, do inglês. Espaço. Então, variação de espaço. Beleza? Delta T. Variação de tempo. Tranquilos? Bom, vamos continuar. Eu posso desmembrar. Por quê? Se ΔS é variação, a gente aprendeu que no tópico anterior, variação era sempre espaço final menos espaço inicial. Isso aí, beleza, você conseguiu entender a definição de variação de espaço. E o tempo? A mesma coisa. Entendeu o espaço, você consegue fazer o tempo, que é tempo final menos tempo inicial. Olha que legal, beleza? Os dois vão sempre estar juntos. Final com final, inicial com inicial. Tranquilo? Vamos prosseguir. Olha só, portanto a gente pode entender o quê? Que os carrinhos quando saem da partida, ou seja, do ponto de origem, e chegam ao seu destino, eles vão ter sempre o tempo inicial junto com o espaço inicial, o tempo final junto com o espaço
final. Isso é importante, porque ele é quem vai ajudar a gente a calcular a velocidade média. Essas duas grandezas aqui. Lembrando que são grandezas escalares. Agora são 11 horas. Um horário fictício. 11 horas. Você consegue entender que eu estou falando do horário do dia? Ou seja, tudo aquilo que tem número, que a gente chama na física de módulo, e a sua unidade de medida, que é hora, é uma grandeza escalar. Eu não preciso passar nenhuma informação além disso. Você já consegue entender e fica claro e objetivo para você. Beleza? Aqui embaixo tem um adendo, só para chamar um pouquinho mais a atenção de vocês. Deslocamento é sempre ΔS, que é S menos S0. Variação de tempo, ΔT, T menos T0. Jogando isso na nossa fórmula, eu tenho velocidade média, ΔS sobre ΔT. Aqui eu tenho velocidade média, S menos S0. Eu substituí isso aqui por isso. Substituí isso por isso. Que são as duas fórmulas que a gente aprendeu a calcular no tópico anterior. Tranquilos? Então vamos lá. Unidades. Tá? As unidades, elas podem ser metro para distância ou quilômetro para distância. Tempo, segundos ou hora para tempo. Olha só, metro por. Por significa razão, então uma divisão. Olha lá, divisão. Por. A palavrinha por na matemática significa, simboliza divisão. Aqui, ó, metro por segundos. Quilômetros por hora. Então, imagina aqui, ó, uma divisão. Imagina uma divisão. Essa divisão é importante para a gente calcular quem? A velocidade média. E olha lá, as unidades. Essas são as unidades fundamentais, importantes. Mas aquela unidade do Sistema Internacional, que é o padrão para a gente, é essa aqui, ó. Metros por segundo. Essa unidade ela é fundamental, ela é importantíssima para quem? Para a física, porque ela é importante. O quilômetros por hora, ela é uma unidade o quê? Usual, adotada no Brasil, para demonstrar velocidade. Então a gente tem metros por segundo. Se eu estiver com uma unidade, um valor aqui e quiser saber quanto isso vale em quilômetros por hora, eu tenho que transformar. Então eu vou multiplicar por 3,6. Olha o sentido da seta. Saiu de metros por segundo e foi para quilômetros por hora, eu multiplico. Saiu de quilômetros por hora e foi para metros por segundo, eu divido. Beleza? Continuando. Atenção, atenção. Aqui entra a definição que eu fiz lá no primeiro tópico, lá no primeiro conceito, tá? Que eu mostrei para vocês a imagem da Ferrari. Cadê a imagem da Ferrari? Vamos achar ela aqui. Ferrari, Ferrari. Aqui, ó. Ferrari. Velocidade média é a velocidade constante entre todo o percurso, do ponto A ao ponto B, tá? É a velocidade de todo o percurso, de A a B. Quando eu pego a variação de velocidade, lá, voltando aqui, ó. Velocidade média não quer dizer média, literalmente, tá? E sim, velocidade constante, do ponto A ao ponto B. A Ferrari, cadê a Ferrari? Vamos achar a Ferrari. Olha lá, a Ferrari, quando ela está percorrendo a corrida, o que acontece? Ela trabalha, tá? Sempre com aumento de velocidade e diminuição de velocidade. Então, velocidade está aqui. Ela sobe, depois desce, sobe, desce e assim fica. Aumentando e diminuindo, acelerando e freando. Já a velocidade média, não. A velocidade média, ela vai ser sempre linear. Ela vai ser sempre linear. Olha só, começou aqui, forma uma linha reta e termina no seu destino com a mesma velocidade. Isso é a definição de velocidade média, tá? Existe outros tipos de velocidade? Sim, existe. A gente vai ver nos próximos tópicos mais lá na frente. Fiquem tranquilos. Então, olha só. Vamos fazer um exemplozinho aqui? Olha só. Eu vou sair, né, de Belém com meu carro vermelho magnífico aqui, ó, Ferrari, lindo e maravilhoso, às 9h45 da manhã, tá? O espaço, ou seja, o meu ponto referencial vai ser 0. Eu estou saindo da origem. Vou chegar na cidade que eu quero, que é Mosqueiro. Tá moscando aí, aluno? Vamos estudar. Vou pegar aqui a cidade de Mosqueiro e vou chegar no tempo
de 10h30, ou seja, saí às 9h45 da manhã, cheguei às 10h30. Tranquilo? O espaço percorrido foi 75 km. Ou seja, se aqui é zero, eu jogo na fórmula. 75 menos 0. Embaixo, 10h30 menos 9h45. Lembrando que essas horas aqui, ó, essa e essa, precisam ser transformadas para decimal, tá? Vamos lá, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Espaço final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Substituo, eu vou ter que 75 menos 0, 75. 10h30 menos 9h45, em decimal vai dar 0,75. Beleza? De 1 hora. Fazendo essa divisão aqui, eu obtenho 100 km por hora. Tranquilo? De boa, relax. Essa é a velocidade média do meu percurso, da minha Ferrari vermelha, né, dando uma volta por aí. Então, pessoal, por hoje é só. Você conseguiu entender um pouquinho melhor da velocidade média. Qualquer dúvida, dá uma olhada na apostila no tópico 2.3, resolva os exercícios exemplo, tá? Dá uma olhadinha com atenção, com carinho, e aguardo vocês no próximo tópico. Até mais!